Vamos então gravar a história da América. Eu tô tentando fazer uma paródia de Dragon Ball. Não vou conseguir, então vou voltar a gravar. Movimentos de independência na América. Vamos falar da independência da América Latina. O professor vai falar da independência da Argentina, como que foi? Não, a gente vai falar do contexto do pensamento e da estrutura social e política que influenciou na independência da América. Então não é em si independência. A independência de cada localidade a gente vai ver com mais calma no segundo bimestre. Hoje a gente vai só falar de. Tinha um porquê que aconteceu, tinha uma estrutura que estava lá e eu vou explicar. E na verdade essa aula vai servir como uma grande revisão de coisas que vocês já devem saber, porque são matéria de sétimo ano, e a gente vai repassar e aprofundar alguns pontos sobre a América. É bom salientar que a gente vai estudar a América mais ou menos ali no século XIX, final do século XVIII para o século XIX, 1700, 1800. A gente vai falar de muitos contextos da época, de algumas figuras históricas para a importância da América, qual? Latina. A gente vai falar principalmente da América espanhola, tá bom? Do México ali até a Argentina, os movimentos que aconteceram e a estrutura da sociedade. Aqui tem uma foto da Taça Libertadores. Para quem não acompanha futebol, a Taça Libertadores da América ela é bem parecida com o UEFA Champions League, que para quem não acompanha futebol, é basicamente são dois campeonatos que reúnem os maiores campeões dos campeonatos nacionais de cada país. Então você pega ali os 3, 4, 5 melhores colocados do Campeonato Brasileiro, 3 da Bolívia, 3 da Colômbia, 5 da Argentina, os melhores times de cada país no ano anterior, e coloca para disputar um campeonato de 32 times, e no final quem se sagra campeão é tido como o melhor time da América. É simplesmente isso. A taça chama Taça Libertadores da América. O Brasil é o segundo país com mais títulos e recentemente vem numa sequência de 5 títulos seguidos. O Flamengo venceu 2 vezes, o Palmeiras venceu 2 vezes e o ano passado o Fluminense foi o campeão da Libertadores. Então o Brasil vem ganhando aí vários títulos. Bom, mas por que você está falando disso, professor? Não sei. Porque na Taça Libertadores da América só jogam times da América e principalmente da América Latina, e eu estou falando dos países colonizados por Espanha e Portugal, e são países que, se você pesquisar na história até 300, 400 anos atrás, eram colônias dominadas por esse país e agora são países independentes. Vamos falar mais disso aqui. Aqui tem um infográfico, cara, isso aqui olha, isso aqui é maravilhoso. Ele mostra basicamente os países e as datas em que eles se tornaram independentes, né? Por exemplo, o Brasil ali está em 1822. O Haiti, apesar de todas as dificuldades que ele tem, ele foi basicamente o primeiro país a se tornar independente, né, na América. Foi o Haiti em 1804, e aí veio uma sequência de vários países. E vai falar da rota também ali, rota de Bolívar e rota de San Martín, dois caras assim, tipo Dom Pedro, sabe? Eles foram a figura política mais importante na independência de seus respectivos países, mas eles foram mais importantes que o Dom Pedro, bem mais importantes, tá? A gente vai falar deles mais a fundo. Enfim, mais ou menos pra vocês terem uma ideia do que estava acontecendo. De cima lá do México, um pouco para cima, está os Estados Unidos. Do México para baixo até o Brasil, que a gente tem a América Latina. Por quê? Porque são países que falam espanhol ou português, que são línguas latinas, que descendem da língua latim, que era a língua do Império Romano Antigo. São elas português, espanhol, francês e italiano. Vocês não conheciam o termo, tá aí. E aí, esses que estão sendo mostrados são os países que disputam a Copa Libertadores que eu falei antes. A Carta da Jamaica do Simão Bolívar resume o que é a aula. Desejo, mais que qualquer outro, ver formar na América a maior nação do mundo. Não tanto por sua extensão e riquezas, quanto por sua liberdade e glória. Ainda que aspire à perfeição do governo da minha pátria, não posso me persuadir de que o novo mundo seja pelo momento regido por uma grande república, já que tem uma origem, já que tem uma língua, uns costumes e uma religião, deveriam, portanto, ter um só governo que confederasse os diferentes
estados que iam se formar. Então, olha isso, cara. Ele já sabia que eles tinham características de um povo, de uma nação, uma cultura própria e que precisava no governo. Ele fala da república, que o Brasil é uma república hoje. Só que ele sabia que ia se formar diferentes estados. Ele sabia que ia ser vários estados, vários países. Ele já tinha ideia já que ia acontecer isso. E o Simão Bolívar, ele foi assim fatal nessa carta, sabe? Que ele realmente já direcionou a aula. Bom, América, diferentes culturas, diferentes povos que formaram diferentes países, mas depois de muita luta. Essa luta nasceu dentro do seio da sociedade que era a América Latina nesse período, que a gente precisa entender então o que era a América Latina nesse período. E a América Latina basicamente era assim, principalmente a América Espanhola. Existia uma elite chamada elite crioula. O termo elite crioula ele é usado para descrever a elite local nascida na América Espanhola. Porque o que vocês têm que entender? Uma coisa é você ser branco, filho de português, nascido no Brasil. Outra coisa é você ser um português branco que vem para o Brasil. A mesma coisa ali. Existiam os chapetones, que era quem? Que eram os espanhóis mesmo, espanhóis que vinham para a América e tinham força aqui para governar, para reger e, enfim, colonizar. Mas existia uma elite branca local que dominava, por exemplo, imagina uma fazenda em que trabalhavam indígenas e negros. Normalmente essa fazenda era controlada por uma elite branca, um senhor branco. Ele era filho de espanhóis. Então, lá em 1500, 1600, quando começaram a vir os espanhóis, os filhos, netos, tataranetos desses caras ficaram por aqui dominando. Eles são chamados de crioulos, crioulos com 2 L's, tá? O chapetone, que eu vou descrever daqui a pouco, mais pra frente vou mostrar como se escreve essa palavra. O chapetone era espanhol mesmo, tá? Então, chapetone, acho que fica bem claro, já que na América Espanhola existiam as colônias, assim como no Brasil era uma colônia, quem que era a metrópole? A metrópole da América Espanhola era a Espanha. E a metrópole, o centro da América Portuguesa, era Portugal. Se Portugal e Espanha estão acima de suas colônias, então é óbvio que os chapetones, que eram da Espanha, estavam acima dos crioulos, que eram descendentes de espanhol. E aí o São Martim, ele também vai lutar pela independência assim, de vários outros países, não só um. Ele foi um cara, assim, de maneira geral, ele ajudou. Ele vai morar na Europa durante muito tempo. Ele é um cara que acreditava na monarquia. Ele acreditava que a monarquia era o melhor regime político. E o São Martim, ele tem um papel que é bem parecido com o que o George Washington fez na independência dos Estados Unidos, né? Que é aquela figura de liderança, de liberdade, de figura libertária, figura que lidera e liberta o povo, sabe? Então ele se tornou um herói nacional. Existem times de futebol chamados Bolívar, São Martim, que são esses caras. O que era o São Martim e o Bolívar? Eram crioulos, tá? Crioulos, brancos, descendentes espanhóis, que tinham grande força política, grande apreço pela localidade e quiseram a libertação da América, de maneira geral. Eles vão, inspirados em ideias iluministas, eles vão liderar esse movimento de independência na América Espanhola. É bem legal. Então a nação, e aí a gente vai falar do conceito de Estado e país, a gente precisa entender a diferença para entender o que foram esses movimentos. Então, Estado é basicamente a organização que estabelece os contratos de convivência em um país. Aí isso inclui regras, né? O Estado é formado por um território, a população que ali vive e o governo que toma a decisão na base das leis, tipo a Constituição no Brasil. Um país é uma região que tem fronteiras definidas, um governo e uma população. Geralmente um país possui uma bandeira, eles compartilham de hábitos comuns, né, que é a cultura, enfim. Vamos ver a diferença entre Estado, país e nação? Bom, quando você tem o povo, mais a cultura, mais o território, você tem uma identidade própria, uma nação. Então você tem um povo brasileiro, com a cultura brasileira, no território nacional, você tem a nação brasileira. Quando você adiciona esses 3 mais um governo, aí você tem um Estado. Então é necessário. Você pode ter uma nação, tá? Mas não ter necessariamente um Estado. Então, nação brasileira não está se referindo ao Estado brasileiro, né? Está falando do povo brasileiro, do território brasileiro. O governo brasileiro é uma república baseada na Constituição. E aí, no Estado, o que a gente tem que separar?
O Estado-nação, quando fala do aspecto físico, é o país. Tá? Então, aspecto físico, Brasil. Quando fala da figura do Estado, fala assim, o Estado, está falando do aspecto político. Você não vai falar, eu viajo para um Estado. Não, você está falando que você vai para um país, porque você está falando do aspecto físico dele. Você está falando fisicamente dele. Quando você se refere ao governo desse país, você se refere ao Estado. O Estado brasileiro decidiu tal coisa, então está falando de uma decisão política. Então, aspecto político, Estado. Aspecto físico, país. Isso precisava ser definido na América, porque isso não tinha sido bem definido ainda. Eles estavam ali não gostando de muitas decisões que Portugal e Espanha estavam tomando para suas colônias. Mas uma coisa assim que vai ficar muito latente é: eu falei aqui que o Bolívar era republicano. O São Martín, os dois libertadores, né? Os dois libertadores, eles tinham pensamentos diferentes. Um queria a monarquia, outro queria a república. E eu trouxe esse livro aqui que eu gosto muito, que é Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Recomendo muito a leitura. Se alguém quiser emprestado, eu empresto esse livro para ler. Esaú e Jacó é um livro bem legal porque ele mostra o pensamento de diferentes pessoas da época, mas principalmente de dois irmãos, em que um representava a monarquia e o outro a república. Os pensamentos políticos e o que defendia os monarquistas e os republicanos. Numa época em que o Brasil era uma monarquia, mas ainda se falava muito em que o Brasil deveria se tornar uma república. Estudando a história do Brasil, a gente tem que o Brasil, depois de se tornar independente, virou uma monarquia, mas depois virou uma república. Por quê? Na verdade, isso sempre foi um debate, desde o início, se o Brasil devia ser uma república ou uma monarquia. E esse debate vai acontecer também na América Latina. As ideias que influenciaram a independência. Eu poderia simplesmente falar assim, foi o iluminismo. E pronto, acabou. Acabou a aula. Mas vamos aprofundar nisso com mais calma, né? Porque tinha ideias circulando. Isso aqui é um fragmento de um diálogo entre Atahualpa e Fernando VII. Atahualpa, um líder Inca. Inca é um povo que fica onde hoje é o Peru, um país da América do Sul que foi colonizado pelo espanhol, né? Se tornou América Espanhola. E o Fernando VII, que é um rei espanhol. E aí eles simulando um diálogo entre eles, né? Desapareça a penosa e funesta noite da usurpação, e amanheça o claro e luminoso dia da liberdade. Quebrai os terríveis grilhões da escravidão, e começai a desfrutar dos deliciosos encantos da independência, ele clamando por independência e o fim da escravidão que existia na América. Essa era a divisão da América Espanhola. Você repara que basicamente ele dá a ideia do que era os países hoje da América do Sul. O vice-reino do Rio da Prata, ali, o Laranjinha, se tornou depois Argentina, Paraguai e Uruguai. Onde é ali a capitania geral do Chile, se tornou Chile. E assim sucessivamente, tá? Foram vários países que não tem ali, tipo Equador, Colômbia, surgiram em cima dessas divisões. Essa divisão diz muito sobre como foram formados os países da América. Mas o mais importante, acho que está do lado ali, né? Para a gente sacramentar: chapetones, vice-reis, capitães gerais, governadores, bispos e arcebispos, ou seja, o clero e a nobreza. O clero e a nobreza também aqui eram os chapetones, eram os espanhóis que dominavam. Crioulos, filhos de espanhóis que eram nascidos na América, então era uma elite, normalmente fazendeiros, donos de terra, que eram filhos de espanhóis. Eles tinham poder econômico, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham participação política. Gravem isso. Os crioulos tinham dinheiro, eram fazendeiros, mas não tinham participação política. E os escravos? Bom, os escravos ali, negros e indígenas. Professor, mas no Brasil a escravidão indígena não vai ser tão grande. Na América Espanhola, o pau comeu, e tem país que até hoje você visita lá e tem o traço mais indígena na população, porque a escravidão indígena foi forte. Alguns nem tanto. Você vai na Colômbia, por exemplo, tem bastante negro. Você vai na Bolívia, aí já muda um pouco, né, a questão aí. Mas é interessante, era chapetones, crioulos e escravos. Essa era a divisão social na América Espanhola. Então vamos lá. O fragmento pertence a um panfleto produzido pelo argentino. Ele fala assim de
de um panfleto produzido em 1809 que trazia ideias iluministas de liberdade, né? A Maria Lígia Prado fala assim que esse era entre muitos panfletos que invadiram a América Espanhola na primeira década do século XIX, 1800, espalhando as ideias iluministas e contribuindo com seus argumentos para justificar a ação daqueles que começavam a lutar pela independência das colônias da América. E aí, por que houve então essa difusão desse pensamento? Bom, o começo disso foi que, por conta da dificuldade econômica que a coroa espanhola estava enfrentando, ela teve uma abertura do comércio às colônias da América, tipo o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eles podiam comercializar seu produto. Essa maior circulação de produtos e pessoas gerou uma enorme difusão, uma entrada de livros impressos de maneira geral, inclusive as ideias iluministas. Então, o que acontece? Os crioulos, que eram uma camada economicamente privilegiada, eles tinham conhecimento dessas ideias, mas eles estavam fora dos cargos mais importantes do governo da colônia. Então, eles não participavam politicamente. Então, lembra muito a Revolução Francesa nesse ponto. Os crioulos, eles tinham dinheiro tipo a burguesia, só que eles não participavam politicamente. Então, eles queriam a liberdade, eles passaram a contestar o poder dos chapetones, que era esse pessoal nascido na Espanha, que tinha o deter político para conquistar a independência. E aí chega uma crítica social que eu gosto de fazer, não vai cair na prova, não está aqui no slide do governo, mas eu gosto de fazer essa crítica social, acho pertinente, que é o quê? Quando há essa luta dessa elite branca crioula pela independência, como no Brasil houve uma elite branca brasileira lutando pela independência do Brasil, a visão deles não era trazer igualdade social para toda a população, mas que eles tirassem do poder Espanha e Portugal para que essa elite... Então, vou tirar a elite espanhola e portuguesa para colocar uma elite minha no poder. Eu vou continuar explorando, a população vai continuar pobre, vai continuar um país com desigualdades sociais, porém agora eu estou no poder. Então é tipo assim, eu não gosto de quem está no poder. Eu vou tentar entrar no poder. Mas quando eu entrar, não é para melhorar a vida de quem está lá embaixo. É só para que eu tenha o poder. Então é basicamente isso que aconteceu na história do Brasil e da América. Bando de burguês, safado! Por isso que teve tantos perrengues, né? Até hoje você vê muita desigualdade na América. Não chega ao ponto de ser igual muitos países do mundo, mas tem assim, vários países da América do Sul que englobam um bloco de países pobres e com dificuldades até hoje na história mundial. Assim, você vê o Brasil mesmo, apesar de todo o dinheiro que circula, a desigualdade social é muito grande, né? Por quê? Porque, na verdade, substituiu uma elite portuguesa por uma elite brasileira e não mudou a vida de quem estava lá embaixo. Aqui você vai ter uma parte bem interessante. Ó. Na América Espanhola, a liberação do comércio empreendida por conta dos problemas fiscais da coroa, então por conta de problemas eles liberaram, que eu falei antes lá, a entrada, um comércio mais fomentado aqui na América, né? A coroa espanhola vai ter esse problema em 1790. Isso ajudou na disseminação de ideias de manutenção do sistema colonial e a obediência à metrópole. Pelo contrário, isso ajudou a contestar, a ir contra a metrópole, né? Porque você vai ter uma elite espanhola que agora tem mais propriedade, mais liberdade para fazer o comércio e começou a entrar em contato com ideias do iluminismo. Isso fez com que eles contestassem o governo da época. Bem legal, na verdade, que sempre o iluminismo ali influenciando. E isso ocasionou o quê? O que está falando de verdade ali na parte final. Revoltas que ocorreram na América, que foi basicamente de um nacionalismo nascente, uma ideia de criar uma nação, de criar um estado, que eu falei antes, né? Então eles queriam realmente criar um país para eles. Para eles, quem estava aqui na América. Quem queria isso? Principalmente a elite aqui, os crioulos, eles lideraram isso. E essa foi a aula de América Espanhola. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, deixa o like, deixa o comentário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.